Boa noite a todos. Gostei. Mais uma vez, a nossa conversa não é nada fácil. Mas aqui estamos, não é? Existe um número muito grande de pessoas caindo em depressão no mundo hoje. E esse número também é alarmante no que diz respeito aos suicídios causados pela depressão, que, de uma maneira descontrolada, sem tratamento, sem auxílio, acaba culminando nesse ato extremo. O primeiro passo é nós conseguirmos hoje pensar em nós e nos nossos irmãos lá fora como espíritos imortais. Não vamos falar aos corpos, aos cérebros físicos. Vamos falar aos espíritos imortais que animam esses corpos. Como atendente fraterno, normalmente durante a conversa, eu faço essa observação, porque a Casa Espírita está aqui para nos auxiliar a nível espiritual, para nos orientar como espíritos eternos, como espíritos imortais, que vamos passar por essa encarnação, que é temporária, e seguir adiante. Mas as nossas ações, as nossas atitudes, tudo isso vai refletir lá adiante. Tudo que a gente fizer ou deixar de fazer. Sendo nós espíritos imortais, nós somos espíritos universais. Estivemos em outros planetas, talvez iremos para outros planetas no futuro. E como seres universais, o que rege a nossa harmonia tem que ser também universal. E as leis de Deus são universais. Onde quer que estejamos, vamos estar sujeitos às mesmas leis, que são imutáveis, são eternas, e não adianta tentarmos enganar, disfarçar, porque somos transparentes perante as leis de Deus. A depressão é tida como o mal do século, do terceiro milênio, e ela ataca indiscriminadamente, tanto o rico quanto o pobre, o famoso desconhecido, todos nós, o cabeludo, o careca, né? Fala assim. Não discrimina, simplesmente não tem barreiras, nem sociais, nem econômicas, nem de comportamento. Todos nós estamos sujeitos um dia, talvez, cair em depressão, se não observarmos certos detalhes. E o que temos todos nós em comum? Somos espíritos encarnados. E o nosso corpo físico é resultado das necessidades desse espírito, dessa alma, né, que é o espírito encarnado. Mas o que causa essa depressão, essa epidemia que a gente está vivendo, o que causa isso? A medicina, pelo menos eu estou careca de saber, né, a medicina fala sobre os neurotransmissores, né, que é uma desarmonia, um desequilíbrio dos neurotransmissores no cérebro. Existe um escritor inglês, chama Johann Hari, que ele fez uma pesquisa no mundo inteiro, foi em vários países pesquisando a depressão. E ele encontrou 9 razões, de acordo com ele, e encontrou vários métodos de tratamento, e conversou com várias pessoas que conseguiram vencer a depressão e tal.
E vale a pena ressaltar que ele mencionou trabalho voluntário e oração. Ele é ateu, mas ele assim mesmo colocou no livro a oração, dizendo que para ele não funcionaria por ele ser ateu. Mas ele colocou porque todos os tipos de pessoas vão ler aquele livro, em todas as pessoas que acreditam que talvez se beneficiariam desse método. As causas da depressão que ele encontrou variam de, às vezes, um coração partido, desemprego, situação econômica, estado social, várias causas, que para ele são causas, mas para nós, que vamos um pouquinho além da medicina, além da ciência, a medicina tem trazido muito progresso, muito auxílio. A nossa vida, eu lembro quando eu ia para a escola na 6ª, 7ª série, faz alguns anos atrás, né? A média de vida do brasileiro era 55 anos de idade. Hoje eu acredito que deve passar dos 70. Então a medicina, a ciência nos trouxeram isso. Estenderam nossa média de vida, o que é muito bom. Mas, pela sua natureza materialista, a ciência esbarra num limite, numa barreira, onde o espiritismo ele opera dos dois lados dessa barreira. Então, onde a ciência não tem mais recursos, a prática espírita, a ciência espírita, vamos dizer assim, tem como auxiliar. Por isso é importante, quem passa pela depressão, primeiro consultar um médico e seguir à risca as recomendações desse médico. E, se quiser vir conversar conosco na quarta-feira, atendimento fraterno, a gente pode ver o que pode fazer para auxiliar. Temos tido bastante progresso, bastante bons resultados, vamos dizer assim. Eu sou atendente fraterno aqui da casa fazem talvez uns 8 anos e tenho acompanhado vários casos e a gente tem ótimos resultados. Como saber se o problema é físico ou espiritual? A gente vai no médico. O médico receitou um remédio. Acabou o problema físico. O problema persiste. Vamos ver o lado espiritual. Que muitas vezes é um detalhe, às vezes até na alimentação da pessoa, que tem que ser estudado com cautela, não é? E quando a pessoa consulta no atendimento fraterno, a gente faz várias perguntas e tal, e às vezes consegue determinar a natureza da causa do problema. Então, a depressão, ela não é causa, ela é o efeito, ela é o resultado de alguma coisa que não está bem, seja na mente, no cérebro, seja na alma. Como somos seres universais e o que rege o nosso destino, o que rege a nossa harmonia, são as leis universais, são as leis naturais, nada mais sábio do que consultar, tentar entender essas leis, para a gente poder chegar na raiz do problema. Então, na questão do livro dos Espíritos, a questão número 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. A gente pode parar por aí a palestra, né? Com a mensagem que o Valdo leu. E essa pergunta do Livro dos Espíritos já deve nos dar bastante material para a gente poder parar com essa palestra. Eu sabia que eu tinha algo. Se pergunta muitas vezes por que eu, não é? Por que isso acontece comigo? Onde foi que eu errei? Não queira saber.
A lista é grande. Mas a gente fica se perguntando muitas vezes, por que a vida não é fácil para ninguém? A gente pode encontrar qualquer pessoa na rua, a vida não está fácil. Às vezes a gente vê a pessoa, acha que está legal, mas não está. Aquela pessoa está passando por batalhas que a gente não tem noção. E aí, quando Kardec perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos, eles lhe explicaram que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Aí eu fui no dicionário procurar o que é vicissitude, né? Vicissitudes são situações desagradáveis. Então fala que o espírito, para poder crescer, ele tem que experimentar essa parte, talvez desagradável da vida, onde a gente vai ser contrariado basicamente diariamente, e a gente vai ter que conseguir exercitar tolerância, paciência, tudo isso. Nisso é que está a expiação, visa ainda outro fim. Visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Jesus falou, sois deuses, então nos toca também contribuir com a obra de Deus. Olha só, isso não é para qualquer um, gente. Contribuir com a obra de Deus. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de ali cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, correndo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a razão pela qual estamos aqui é para poder participar na obra da criação, experimentar desafios no dia a dia. E fala ainda assim, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. A vida é cheia de tribulações, de problemas, pessoas insuportáveis, né? Que a gente muitas vezes evita, sem saber que muitas vezes essas pessoas é a nossa ponte para o aprendizado. Que a gente evitando essas pessoas é como a gente faltar um dia de aula na escola e achar que está fazendo a grande coisa. Então, meus irmãos, aquele parente chato, eu como não tenho nenhum parente chato, acho que o chato sou eu. Então, aquele parente chato, um pouquinho mais de paciência, oração, muita oração, né? Se a sua vida está cheia de problemas, tribulações, pessoas insuportáveis, parabéns, a vida é para isso. E você está usando o seu corpo para o que ele foi desenhado. Conforme a gente viu aqui, para experimentar, para que o espírito experimente as vicissitudes. Mas, claro, nem tudo é cruel na natureza. Deus não seria injusto a ponto de causar espíritos reencarnar e passar por vicissitudes injustamente, certo? Existe uma razão. Agora, um segredo. Muitas vezes nós pedimos para passar isso. Nós pedimos para aquela pessoa insuportável nascer na nossa família. Como irmão, como tio, como pai. Eu não vou falar de sogra. Porque minha sogra está aqui. Não fala. Mas aquela pessoa, muitas vezes nós pedimos, me dá, meu Deus, a oportunidade de refazer esse erro que eu cometi.
E quando a gente tem a oportunidade, o que a gente faz? A gente se afasta. E não quer ficar deprimido. A gente quer ficar 100% legal, ok. Evitando todas as lições que a gente veio para aprender, evitando o compromisso que a gente assumiu, e a gente quer ficar numa boa. Mas que lei de Deus é essa que a gente se afasta? Que lei de Deus é essa que a gente tem que tentar se aproximar? A gente já tem duas pistas, né? Primeiro, foi trazido por Moisés, os 10 mandamentos. Depois veio Jesus, talvez uns 1.500 anos depois, veio Jesus, e ele disse que ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir. E ele resumiu. Quando foi desafiado, quando lhe perguntaram qual é o maior de todos os mandamentos, ele falou: ame seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu tinha que ter um assistente aqui para estar passando isso aqui. Tudo eu. Tudo eu, gente. Assim não dá. Não é? Aí, estamos aí. Então, esse é o maior de todos os mandamentos e resume a lei e os profetas. Então, podemos mais ou menos entender que a lei que a gente se afasta é uma dessas ou as duas. Amar a Deus e amar ao próximo. Não é? Mas como que eu vou amar a Deus? Como que eu vou amar o próximo? Eu já amo a Deus, amo o próximo, eu rezo todo dia. Eu rezo pelos meus amigos, eu faço vibração de casa. Gente, a gente está num corpo físico. A gente tem que agir. Para isso, ó, braços, pernas, boca, vamos aconselhar, vamos sorrir. Todo mundo consegue sorrir? Olha para o lado e dá um sorriso. Olha para o colega ao lado e dá um sorriso, aquele sorriso bonito. Vai mudar o dia de uma pessoa. A gente consegue. A gente tem esse poder. E é uma coisa tão pequena, tão fácil de fazer, que a gente esquece. Não é? Então já entendemos a lei de Deus? Sempre que eu preparo uma conversa dessa, uma palestra, eu peço a Deus que eu esteja falando uma verdade. Porque é muito fácil a gente se enganar. O espírito orgulhoso, ele, ainda mais o que gosta do palco, das luzes, é muito fácil ele se enganar. E é muito fácil. Como eu falo sempre, eu sou uma enciclopédia de erros. Então, é muito fácil cometer mais um, né? Mas existe algo realmente preocupante, que é talvez a pior das consequências da depressão. No ano de 1962, a atriz Marilyn Monroe, essa não é ela, viu? Essa é a nossa atriz, que fez o papel de Marilyn Monroe na peça Encontro em Hollywood. Alguém já assistiu a nossa peça? Quem assistiu? Gente, só vocês. Tu não assistiu, tu estava na peça. Bom, de qualquer maneira, o nosso grupo de teatro adaptou esse conto do Irmão X para apresentar nos palcos. Apresentamos no ano passado, no nosso evento de arte espírita aqui em Orlando. Apresentamos aqui no centro um dia que a Lívia se distraiu, nós fizemos música e teatro. Aí, estou brincando, ela aprovou a ideia. Foi muito legal, fizemos música, teatro, apresentamos aqui no centro. E essa é a Whitney, ela é uma ótima atriz, e a gente tirou essa foto aqui mesmo. Então, aos 36 anos,
Marilyn Monroe, uma das mais lindas atrizes de Hollywood. Bem-sucedida, rica, famosa. Todas as mulheres queriam ser Marilyn. E todos os homens queriam ter Marilyn. Ela era o sonho de todos. No entanto, ela vivia no seu universo íntimo uma dor, uma batalha que ela perdeu, que ela não conseguiu vencer. Ela entrou em depressão profunda. De acordo com uma das biografias dela, que eu escutei no audiolivro, o que realmente foi o trigger dessa depressão foi uma discussão com um ex-marido, o Joe DiMaggio, que era um jogador de beisebol, um dos mais famosos. Uma discussão sobre um recibo de uma compra que ela fez de algo irrisório e cobraram muito caro dela e eles tiveram uma grande discussão. Eles já tinham se separado e depois ele tinha tirado ela da clínica psiquiátrica que ela tinha entrado. E ela estava morando na casa dele. Então, eles tiveram essa discussão e, daí para frente, ela não se recuperou mais da depressão. Ela queria ser mais do que um rosto bonito. Ela queria ser reconhecida pelo seu talento, pela sua inteligência. Mas, desde o começo da sua carreira, ela ficou marcada como a loira bonita, mas não muito inteligente. E não era isso que ela queria. E ela acabou numa noite sem intenção, de acordo com o que ela falou ao irmão X, ela acabou consumindo uma dose excessiva de comprimidos para dormir e então desencarnou. Depois que ela desencarnou, ela foi levada, claro, pelos obsessores. Eu tentei colocar o vídeo da nossa peça de teatro, dessa parte, mas eu não consegui formatar ele direito para poder apresentar a vocês. E ela estava, claro, sob um forte processo obsessivo. E não estava sozinha. Esse é o nosso obsessor, é um deles. E ela, nesse dia não, 4 anos depois, foi quando ela teve essa entrevista com o irmão X. E ela estava convalescendo, ele encontrou ela no cemitério de Hollywood. E aí, então ele e o Clinton se aproximaram, se apresentaram, e ele pediu para conversar com ela e tal. E ela deu essas declarações, falou da beleza, falou da fama, da fortuna, que ela, sem querer, ela entrou em sintonia com os obsessores. Ela não tinha intenção, mas pelas prioridades dela, pela maneira de pensar, pela conduta, ela não soube vigiar a sua liberdade, ela diz. E ele pergunta, a liberdade sexual? Ela falou exatamente. A mulher hoje, ela tem, hoje que ela fala, em 1962. Naquela época já estava assim. A mulher, ela pode concorrer com um homem para qualquer emprego, qualquer função, mas ela esquece, muitas vezes, da sua promessa de ter uma família, de orientar os filhos. Pode ser bonita, pode ser rica, pode ser famosa, mas não pode esquecer as leis de Deus. E o que aconteceu depois que ela foi levada pelos obsessores, ela pede permissão para não relembrar, porque foi muito triste. E ela possivelmente foi resgatada, foi auxiliada, e estava repousando no colo de uma simpática senhora, que está sentada aqui na frente. Para quem não sabe, a dona Helena é nossa atriz também. E ela é a simpática senhora.
E essa simpática senhora, eu vinha saber que ela é uma atriz que tinha desencarnado antes da Marilyn. Só que não fala quem é, especificamente, que atriz que é. O Dr. Raymond Moody, ele, quando entrou na faculdade, ele começou a pesquisar as experiências de quase morte. E ele passou a vida inteira pesquisando isso. E eu li o livro dele. O que me chamou a atenção para a nossa conversa de hoje é o que ele fala sobre as pessoas que têm essa experiência de quase morte causada pelo suicídio, por uma tentativa de suicídio. Ele fala assim no seu livro: sei de alguns casos em que a tentativa de suicídio levou a pessoa a ter uma experiência de quase morte. Essas experiências são uniformemente caracterizadas por serem desagradáveis. Essas pessoas reportam que os conflitos que queriam eliminar quando tentaram o suicídio ainda estavam presentes depois da morte. E com complicações ainda estavam presentes com complicações quando elas morreram. Então, a pessoa, e no livro dele ele reporta as pessoas que passam por essa experiência, geralmente elas vão para um lugar bom. Nós temos o nosso amigo Valdo aqui, que ele passou por essa experiência, e o relato dele é muito bonito, e ele foi por um lugar bom, porque ele é um cara bom. E geralmente a pessoa tem que retornar porque não terminou ainda o que veio fazer aqui. Mas as pessoas que chegam lá através de uma tentativa de suicídio, ela também tem que retornar, mas ela não vai para um lugar legal. Ela vai para um lugar desagradável. E uma mulher que ele entrevistou falou assim: se você sai daqui como uma alma atormentada, você chega lá como uma alma atormentada. Então, meus amigos, a ilusão de acabar com esse problema, ela termina logo que a pessoa comete o ato. O Livro dos Espíritos, eu procurei a palavra suicídio, e eu contei mais ou menos umas 26 vezes no livro, mas eu escolhi uma passagem que dá mais ou menos uma ideia, que vai de acordo com o que trouxe o nosso querido cientista Raymond Moody. Ele fala o seguinte, a pergunta é 165 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. Existe uma perturbação depois da morte. Aí a resposta dos Espíritos fala que é uma influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Gente, aqui está de novo a prática do bem. Não é eu que estou inventando isso. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender. Mas se a gente não sair lá fora e praticar o bem, aliás, não precisa nem sair muito lá fora. Se a gente não tiver tolerância, caridade com quem está ao nosso lado para começar, a gente não vai para um lugar bom. Nos casos de morte, isso aqui é parte do comentário depois dessa pergunta. É um comentário longo, mas eu separei esse pedaço porque é diretamente relacionado com a nossa conversa. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia. Apoplexia antigamente era AVC. Ferimentos, etc. O espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos.
O que acontece? A pessoa não acha que morreu, ela se sente completa. Como quando a gente sonha. Quando a gente não acha que o nosso corpo está deitado na cama, certo? A gente sente todas as sensações físicas no sonho. Então, a morte repentina, ela traz isso, principalmente na pessoa que não tem noção da vida após a morte. Que o espírito sobrevive ao corpo e que esse, claro, um dia vai morrer, vai se desintegrar, de qualquer maneira, mas o espírito continua, aquela consciência continua. E eu concluo dizendo que se nada do que você tem te faz feliz, começa a dar, começa a doar. Doe o que você não tem. Doe tempo. Porque uma coisa que não se tem aqui nesse país é tempo. E às vezes 1 hora nossa, num fim de semana, ela vai trazer a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas, um grande alívio, vai modificar o dia daquela pessoa, vai modificar o mês daquela pessoa. Como é os residentes dos asilos que esperam 1 mês por uma visita da Caravana do Amor. Mas nesse 1 mês, a vida deles tem um sentido. Aquele tempo que eles estão lá, naquelas vicissitudes, tem um sentido. Eles sabem que vai vir um grupo cheio de amor. E vai fazer o dia deles melhor. Na sua maioria, as pessoas que tentam o suicídio, elas não querem morrer, elas querem viver. Mas elas sentem uma dor tão grande que elas tentam matar essa dor, não tentam matar a elas mesmas. Elas querem viver sem dor. Mas se elas começarem a compreender as leis de Deus e olhar para o lado e ver que, por pior que seja a situação que a gente está, a gente consegue, às vezes, levantar alguém que está caído, porque vai ter alguém pior que a gente sempre. Se a gente olhar para cima, não. Todo mundo está melhor. Se olharmos para baixo, vai ter uma multidão. E nós temos, sim, recursos para poder auxiliar. Eu queria agora pedir permissão a vocês para chamar um talentoso rapaz que vai me ajudar a interpretar, a ler para vocês um dos estudos de caso do livro Céu e Inferno, de Kardec. Chama-se O Suicida da Samaritana. Queria chamar o Renan Possato para me ajudar aqui. Isso. 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorrido cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se então com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira, e como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Então, durante uma sessão espírita, essa pessoa foi evocada. E o dialogador lhe pergunta: onde vos achais hoje? Não sei. Dizei-me. Estás numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo, pois esse ambiente me sufoca. Sua alma, posto que separada do corpo, estava ainda completamente imersa no que se poderia chamar o turbilhão da matéria corporal.
Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto. Eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Por que não deixasses indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Podeis dar-nos vosso nome, idade, profissão, domicílio? Absolutamente não. Tinhais família, mulher, filhos? Era um desprezado. Ninguém me amava. O que fizeste para ser assim repudiado? Quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. No momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Ansiava pela morte. Como Eu esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar? Não acreditava nele? Absolutamente. Eu era um desiludido. O futuro é a esperança. Que reflexões vos ocorreram aos sentidos na extinção da vida? Não refleti. Senti. Mas a vida não se me extinguiu. A minha alma está ligada ao corpo. Eu ainda sinto os vermes a corroer-me. Que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Pois ela se completou. Foi doloroso o momento em que a vida vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o meu corpo sofreu. Terminado o diálogo, Kardec questiona o espírito São Luís sobre o acontecido. O que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? A resposta de São Luís: o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele se ressentia da volúpia da dor. Kardec lhe pergunta: tal estado sobrevém sempre ao suicídio? E a resposta: sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Lembre-se a diferença libertação e rompimento. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? E São Luís lhe responde: não. O que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Isso foi apenas uma das tentativas de auxiliar um espírito que tirou sua própria vida. Agora eu peço permissão para vocês, para o nosso querido Renan, declamar um poema que eu escrevi para essa noite.
Quando a treva te encerra e os teus olhos lacrimejam sem legítima razão. Quando a vida te castiga, te humilha e te fadiga, te maltrata a ingratidão. Quando amigos te abandonam, quando a dor, quando a solidão te encurralam de repente, quando a mente perde o rumo e já doente se perde o chão. O teu anjo então te procura, mas a tua alma está escura e você só vê quem então te tortura, não vê quem te estende a mão. Abra o peito em prece, com fervor e sentimento. A esperança te levanta, fortalece, agiganta, pois a alma iluminada se renova e engrandece. Veja agora ao seu redor toda a dor, sofrimento. Junte quem está no chão, pois está em suas mãos socorrer a quem padece, pois a sua alma fica leve e Jesus Cristo te agradece. Boa noite a todos.